crianças, bom dia a todos, bom dia, responsáveis. Então, no nosso encontro de hoje, nós veremos o que? Nesse período, no tempo da Páscoa que nós estamos, nós vamos ver como Jesus, ele aparece, ele se manifesta aos seus apóstolos, a seus discípulos, para que eles tenham forças, Por quê? Nós vamos voltar, aos dias atrás e vamos ver o que aconteceu. Bom, vamos lá, Domingo de Ramos. Domingo de Ramos, Jesus ele foi saudado, Ele entrou na cidade de Jerusalém como rei, As pessoas, festejavam a vida de Jesus, como rei dos judeus. Mas o que acontece durante a semana? Tem uma mudança muito grande, Lá na quinta-feira santa, o que acontece? Tem a última ceia, acontece a última ceia, e na última ceia, na Santa Ceia, a instituição da Eucaristia e do sacerdócio. Esses dois acontecimentos na quinta-feira, mas o que acontece depois? Ali a igreja já está se formando, Jesus já nos entrega a Eucaristia e pede para que ela seja celebrada, que nós possamos repetir aquilo por todos os dias, até que Ele venha, e o sacerdócio para que a Eucaristia aconteça. Então ali já está fundada a Igreja de Jesus, Mas logo depois o que vem? A traição de Judas. Jesus é entregue, é julgado, condenado e então crucificado. Nesse momento aí, nesse tempo, nós podemos ver que os apóstolos, os discípulos, todas aquelas pessoas que seguiam Jesus, elas se dispersam, elas somem, ficam quietas, porque com medo, O medo vai ser uma coisa assim muito forte, porque eles são humanos, são pessoas, como nós não temos medo, Por exemplo, vocês não têm medo, por exemplo, de não estudei, vou me sair mal numa prova, então tem medo do escuro, tem medo de ficar sozinho. O medo é uma coisa que faz parte da nossa vida, e o medo também ele nos protege, ele serve para nos proteger, para que não deixe coisas ruins acontecerem com a gente. Mas se os apóstolos ali eles fossem guiados só pelo medo, o que ia acontecer? Hoje nós não teríamos a nossa igreja. Quando eu falo, eu vou mais, não teríamos o cristianismo, não teríamos igreja nenhuma, de nenhum tipo, em nenhum lugar, Por quê? Quando Jesus ele é morto na cruz, os apóstolos eles vão ficar com medo, de que isso aconteça com eles também, de que eles sejam, porque a morte de Jesus não foi uma morte rápida, não foi uma morte, foi algo muito forte. Ele foi torturado, ele sofreu humilhações, foi uma coisa muito difícil mesmo. Então ninguém queria ter uma morte como essa, Os apóstolos então eles tiveram medo, muito medo, e passaram a se encontrar como? Escondidos, Eles ficaram recolhidos, e com a ressurreição de Jesus, no domingo de Páscoa, o que aconteceu? Jesus passou
a aparecer, a estar com os seus apóstolos, com os seus discípulos, e isso é visto no Evangelho de hoje. Nós vemos isso no Evangelho de hoje, né? 2 dos discípulos de Jesus estavam caminhando e Jesus então chegou no meio deles, né? Eles estavam tristes, estavam comentando o acontecido e Jesus, né, entrou no meio da conversa como se fosse um viajante e eles, né, questionavam Jesus, falavam com Jesus, né, como que ele não sabia do que estava acontecendo e tal. E Jesus passou então a explicar as leituras, né, as escrituras, para que os homens pudessem entender, né, os discípulos pudessem entender que era necessário que Jesus passasse por tudo aquilo, né, para que as coisas pudessem se cumprir, as profecias pudessem se cumprir, ele pudesse nos dar acesso ao céu, à salvação, né, tudo isso pudesse acontecer. Mas eles não reconheciam Jesus, eles só puderam reconhecer Jesus quando? Lá na hospedaria, eles foram para uma hospedaria e Jesus, na hora da refeição, deu graças com o pão e partiu o pão a eles. Olha aí, novamente, a Eucaristia sendo vista, né? Então eles puderam reconhecer Jesus quando o pão foi partilhado, dividido. É o que nós vemos hoje na missa, né? O que nós vemos? A bênção, né? As hóstias, que o que é a hóstia é o pão sem fermento, né? E ela sendo dividida, entregue às pessoas, ao povo que está na igreja. E é para isso que vocês estão se preparando, né? Para participarmos dessa partilha do pão, né? Para podermos receber esse presente que Jesus nos deu. Então, se Jesus não começasse a surgir no meio, né, das pessoas, em meio aos apóstolos, em meio aos discípulos, para que as pessoas pudessem crer que Ele havia ressuscitado, que Ele era Filho de Deus, hoje nós não teríamos igreja, né? Nós não teríamos, não seríamos cristãos. Na verdade, a história do mundo todo seria muito diferente, né? A história seria muito diferente. Diferente o quê? Para melhor, para pior? Não tem como a gente saber. Com certeza para pior, tá? Para muito pior. Por quê? Um dia eu vou falar do porquê seria muito pior. Hoje vamos focar aqui porquê que foi tão importante, né, Jesus ressuscitado aparecer aos seus apóstolos, aos seus discípulos. Eles estavam com medo, né? Como eu falei, o medo é uma coisa normal que todos nós humanos sentimos, né? Jesus também sentiu medo, né? Mas ele começou a aparecer para que as pessoas pudessem sair, né? Os apóstolos, eles tinham medo, eles estavam muito recolhidos na deles, com medo de que sofressem as mesmas coisas que Jesus sofreu. Mas quando Jesus aparece, né, isso vai acontecer lá em Pentecostes, quando nós acabarmos esse tempo da Páscoa. Jesus, ele vai nos deixar o que? O Espírito Santo, né? E com isso os apóstolos, eles terão vida nova. Ao invés de sentir medo, eles vão sentir coragem. E eles vão começar a sair para espalhar o Evangelho, para espalhar a palavra de Deus. E isso daí vai então haver o quê? Uma multiplicação. As pessoas, né, que têm ali sede, né, de Deus, da palavra de Deus, elas vão começar a se converter, elas vão passar a se tornar cristãs. E aí a igreja, né, que surgiu ali, né, entre os apóstolos, que aí estava aquela coisa, né, pequenininha, recolhida. A igreja então vai nascer
né, ali em Atos dos Apóstolos, né, quando em Pentecostes o Espírito Santo vier sobre eles, sobre os apóstolos, a Virgem Maria, todos que estiverem ali reunidos. Então eles vão poder partir para o mundo e espalhar a palavra de Deus. Então, se Jesus ele tivesse somente morrido, ele seria talvez lembrado hoje como um profeta, né? Como uma pessoa importante, mas não haveria essa mudança tão grande que teve na história, né, do mundo todo por conta da sua ressurreição, porque foi com a ressurreição de Jesus, com ele aparecendo ali para as pessoas, para os apóstolos, para os discípulos, mostrando sinais, é que as pessoas puderam crer realmente, ter coragem, acreditar e espalhar a sua palavra. Ver que não foi uma coisa simples, não foi uma coisa fácil, porque além do medo, né, as pessoas, não vou falar somente lá atrás, as pessoas duvidavam, né? Elas não acreditavam. Se 10 pessoas aqui tivessem visto que Jesus havia ressuscitado, os outros 1.000, 2.000, tanto mais, eles iam achar o quê? Que aqueles 10 estavam mentindo, ou achavam que eles estavam loucos, né? Então Jesus teve que aparecer, né? Estar presente com pessoas em diversos momentos, né? Para ver como as pessoas, né? Nós, né? Somos cabeças duras, né? Somos teimosos, somos incrédulos. Que é incrédulo? São pessoas que não creem. É difícil da gente acreditar nas coisas. Nós temos que ver, nós muitas vezes temos que tocar, né? E a fé vai muito além disso. Como Jesus falou a Tomé, bem-aventurados os que crerão sem terem visto, né? Porque é uma coisa difícil mesmo. A fé é uma coisa difícil. É você acreditar em uma coisa que você não consegue ver, não consegue tocar, né? E isso daí Jesus teve que trabalhar muito, mesmo, né, após a sua ressurreição, durante o tempo que ele esteve aqui, ele teve que trabalhar muito isso daí, deixar muitos sinais, estar presente, continuar ensinando, porque o povo até hoje é muito fraco na fé e é muito fraco também nisso daqui, no entendimento, né? As pessoas não procuram entender, compreender as coisas, né? Elas no primeiro momento já perdem a fé naquilo que elas acreditam com muita facilidade, né? Sem muitas vezes nem procurar entender melhor isso. Então, tá aí você, criança, que está começando na sua vida da fé, né? Não se deixar levar por qualquer coisa, né, contrária que digam sobre a sua fé, a sua religião, a sua igreja, né? Busquem entender melhor e vejam que isso que acontece com a gente hoje, as perguntas, os questionamentos, as dúvidas que as pessoas vão jogar para cima de vocês, eles já fizeram a mesma coisa lá milhares de anos atrás, 2.000 anos atrás, com os primeiros cristãos, né? E se nós só estamos, temos a nossa igreja hoje, né? Estamos unidos a Cristo hoje, por quê? Porque os primeiros cristãos que também tiveram medo, duvidaram, muitos não acreditaram, eles em um momento começaram a entender, eles começaram a ter fé, né, naquilo que Jesus deixou. Então, um bom domingo, uma ótima semana a todos e assistam às missas. Não deixem de participar das missas, de assistir às missas.
cuidado. As orações, cristão, reza todos os dias, né? Faz suas orações todos os dias. Inclusive, não somente, além da oração, a sua oração pessoal, também aquelas orações, né, que nós conhecemos, né? No livro de catequese de vocês, tem muitas orações lá no finalzinho do livro. Vamos treinando, vamos fazendo essas orações, não treinando para tentar ser aquela coisa memorizada, mas vamos fazer essas orações todos os dias também, para a gente ir aprendendo, né? Rezar com fé, não uma coisa mecânica, repetitiva, mas com fé, tá? Bom domingo, uma ótima semana para todos.